Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui perdidos num túnel para acompanharmos o terceiro episódio da minissérie Obi-Wan Kenobi, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, continuamos então com as aventuras de Peraí, será que são mesmo as aventuras de Obi-Wan Kenobi? Talvez não sejam da antagonista, a Reva? Pode ser que sim, né? Muita gente diz que é o que acontece por aqui, né? O protagonista não está destacado. E mais uma vez a gente pode chegar nesta teoria, concordar com ela, porque o que acontece com o Kenobi por aqui é exatamente ele ficar um pouco apagado pela segunda vez, ou pela terceira vez, né? Já que estamos no terceiro episódio. Parece que sempre é esta batida. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais, né? Mas vamos logo como começa o episódio aqui desta semana, né? Lembrando que agora os episódios são na quarta-feira, né? Enfim, é o que vale. Sim, temos então a continuidade do finalzinho do episódio passado, do segundo, né? Onde tanto o Kenobi quanto a pequena Leia embarcaram lá naquele cargueiro, né? Completamente automatizado, né? Ele não pode controlar, ele não pode desviar a rota, ele tem que ir para onde está indo mesmo. No caso, né? É até, claro, o planeta que aquele falso Jedi, né? Que é o Raja, o nome dele, né? Havia dito que eles deviam ir porque lá encontraria ajuda. Pois bem, né? Eles então desembarcam lá no tal planeta, né? Um planeta de mineração, e demora para aparecer alguma ajuda. Na verdade, o Obi-Wan fica até desconfiado. Peraí, acho que nós fomos enganados, né? Aquilo ali era pau furado lá daquele sujeito, que, claro, era um falso Jedi, né? E nisso, né? Meio que combinando um disfarce, né? Obi-Wan falou para a pequena Leia, né? Ó, finja que se de muda, né? Não fale nada, deixe que eu cuido de tudo. Afinal de contas, eu sou o adulto aqui, eu sei fazer tudo porque eu sou um Jedi safo. Só que não, né? Exatamente nesse ponto que a gente começa um pouquinho da desconstrução do personagem, porque logo em seguida, Leia, a pequena Leia, começa a falar, né? Ela esquece que tinha que ficar muda, né? Ou prefere, assim, ser mais em trono na história, digamos assim, porque é o papel dela aqui nesta história, né? A gente tem que diminuir a figura do Obi-Wan, a gente tem que valorizar a figura da pequena Leia, e por aí vai, né? Então ela arranja, a pequena Leia arranja uma carona lá com aquele sujeito, né, que partidário do Império e tudo mais. Então eles embarcam ali no caminhãozinho dele, né, flutuador, e enfim, vão para algum lugar. Ele diz ele que vai para o espaço-porto, né? Depois a gente descobre que não, né? Mas o que vale, no meio do caminho, aí também tem outro ponto interessante, né? Eles encontram com alguns Stormtroopers que estão meio largados no mundo, né? Não veio o carro para pegar eles. E claro, ali o sujeito que está com o seu caminhãozinho, conhece toda a rapaziada, vou te dar uma carona de novo, parece que aquilo é meio comum ali, né? Enfim, destacamento pequeno, no planetinha mesmo longe, coisas que acontecem de fato. De qualquer forma, embarcam lá 4 Stormtroopers, né? Sentadinhos ao lado de Obi-Wan e pequena Leia, né? E os paspalhos, mas a gente sabe que os Stormtroopers não são lá muito inteligentes, né? Mas falam para os dois, né? Não, nós estamos aqui, né? Procurando um Jedi. E óbvio, né? Acho que todo mundo sabe que o Jedi está com uma garotinha, né? Mas, diante dos 4, tá ali um homem e uma garotinha. E eles não se tocam que pode ser justamente quem eles estão procurando, né? É um absurdo, claro, mas isso é uma coisa meio que constante, já existia desde a primeira trilogia, né? Esse pessoal realmente não ser lá muito esperto, de qualquer forma, né? Aí sim eles percebem que tem um engodo porque justamente, né? Leia não para de falar o tempo todo, né? E na verdade é ela que começa a se safar também daquela situação onde aquele meio que bobo Stormtrooper começa a dar umas cutucadas em Obi-Wan. Obi-Wan titubeia e mais imediatamente pequena Leia já sabe o que dizer, ela sabe ser safa, né? Ela é rápida no gatilho. Desconstrução de novo de personagem. Não, você pode dizer, não é isso não, Paulo, você está meio com essa ideia fixa que estão querendo acabar com o personagem, e na verdade está acontecendo apenas uma construção desse personagem, que também a gente conhece muito bem, que é a Leia, agora sim, na sua infância, meio que para casar tudo com o que a gente conhece da petulância dela quando ela é uma adulta. Sim e não. Sim, vale tudo que ela fala ali como uma construção, mas no fundo, o Obi-Wan, ele está perdendo as suas falas, ele está perdendo o seu momento de domínio da situação, porque o que eu ia dizer, qual é de fato a desconstrução deste grande personagem?
após 10 anos que houve lá tá a Ordem 66 e todos os Jedi praticamente morreram, sobraram muito poucos, não tem motivo para aquele personagem que a gente conhecia, que era forte, que era determinado, e foi passado para a gente, né? Foi construído um Jedi, um dos Jedi mais poderosos que existiam. Por que ele fica diminuído? Na verdade, ele devia ter passado todos esses 10 anos, sim, em retiro, isolado, protegendo lá o Luke em Tatooine, mas mesmo assim, nunca deixando de ser uma pessoa forte, que tem os seus princípios inabalados. Na verdade, também o que podia ter acontecido é a gente encontrar esse tipo de Jedi que perde as esperanças nos outros, não no protagonista que a gente conhece, que a gente confia, ou seja, na experiência de outros Jedi, mais jovens, por exemplo, do que ele, eles sim podiam titubear e ele, Jedi inabalável, chegaria ao outro Jedi que está ali meio fora das ideias e passaria assim a sua mensagem. Não devemos desistir. Não é porque estamos isolados, praticamente escondidos entre tocas, entre buracos, que vamos deixar de ser o que nós somos. Seria uma construção, ou seja, a força dos Jedi não estariam sendo perdida, mesmo que alguém titubeasse. E ele, de novo, Obi-Wan, é que construiria essa coisa de manter as bases de toda instituição que são os Jedi. Seria sempre um ensinamento, ou seja, a fraqueza poderia existir dentro da história, mas o protagonista, aquele grande personagem que a gente conhece, nunca poderia passar por isso. Ele seria a salvaguarda de tudo. Mas não. Essa nova era de construção de personagens, onde se destrói a figura imponente da masculinidade, é para isso, você desfaz tudo aquilo que existia anteriormente, de que um homem poderia ser forte e inabalável, como também Jedi, né? Você desconstrói e coloca no lugar figuras femininas, sempre fortes, mesmo que seja uma garotinha, não importa. Tá, a gente sabe que essa pequena garotinha é aquela mulher forte, bem empoderada, né, dos filmes da primeira trilogia, mas aqui ele pede para uma garotinha que consegue ser mais safo do que ele. Ele devia ser o completo cara que sabia, não, são só 4 Stormtroopers, nível médio, é fácil enganar eles, não preciso nem fazer lá o truque Jedi de entrar na mente dele, é fácil, é só no blá blá blá, mas não, é a garotinha que é safa. Mas depois ainda piora mais ainda, com certeza. De qualquer forma, né, eles se livram lá dos 4 Stormtroopers que caem na conversa mole, né, e logo em seguida lá o condutor do caminhãozinho flutuante acaba parando numa barreira, né, e ele meio que dedura, pessoal, ele também conhece os outros Stormtroopers por ali, né? Dá uma olhada nesses 2 caras que eu estou dando carona, porque, sei lá, tá meio esquisito. Já que ele é partidário, não é que é uma pessoa má, ele é apenas partidário de um sistema totalitário, todo regrado, aquela coisa toda, né? Enfim, né? Tá ali esses agora novos Stormtroopers mais inteligentes, né? Decidem verificar exatamente o que eles estão fazendo ali, aqueles 2, né? Andarilhos perdidos, eles estão até longe, né, do vilarejo, da cidade ali, enfim, tá estranho o negócio e tem que dar uma olhada mesmo, né? Então a parte lá para o protocolo, não sei o que, 23 eu acho, né? Aí parece aquele drone, né? Na verdade as sondas, né, que sempre fazem pesquisa, bem conhecida da franquia, né? Começa lá a analisar o rosto do... Aliás, antes de analisar o rosto do Kenobi, né, já tinha uma coisa que eu já achei muito forçada, né? Quando ele percebe, peraí, acho que eles vão começar a dar uma olhada na gente, né? O que ele faz, o Kenobi, né? Ele pega o capuz e coloca, esconde o seu rosto, esconde sua cabeça. Uma atitude completamente biruta. Por que é biruta? Porque se você vê como está construída a cena, existem alguns Stormtroopers ali no chão, mas tem um elevado. Ele tem a visão de tudo e ele, obviamente, está vendo, peraí, o cara que vai ser, né, interrogado, entre aspas, né, só perguntado de alguma coisa que você está fazendo aqui, por exemplo, né, ele se esconde embaixo do capuz. Como assim? Não tem sentido nenhum. É claro que aquele personagem, aquele Stormtrooper que foi colocado ali em cima na torreta, não estava, acho que, escrito dentro do roteiro aquilo, né, tem um Stormtrooper na torreta, porque aí não tem sentido, né. O comportamento do Obi-Wan, ele se denunciou completamente quando ele colocou o capuz em cima dele. O outro lá, o oficial Stormtrooper,
Não precisava nem perguntar nada, nem ficar desconfiado. Ali ele já se denunciou, né? Mas também se mostrou como um banana, né? Claro, isso tem sentido porque depois, quando vem vindo lá a sonda, ele fica se escondendo, o outro pede, não, levante a cabeça, né? Se mostre mais. Ele fica fazendo um corpo mole, né? Até que, claro, ele domina a situação e acaba com todo mundo, né? De novo, não numa situação onde você está vendo um Jedi, mas está vendo qualquer um super-herói, super-herói não, um herói, né? Um bom mocinho de um filme de ação, né? Saca seu revólver, tchum, 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 até quando ele estava colocando a arma no chão para proteger Leia, ele conseguiu se livrar do último Stormtroopers, né? Sempre lembrando, né, que um dia, né, mais velho, Obi-Wan Kenobi falará que os sabres de luz são uma arma mais elegante para tempos, né, de violência, né? Ou seja, ele nunca curtiu armas, né? Mas ele está muito hábil, né, com elas aqui dentro da série, né? Enfim, né? Fazer o quê? Mesmo que esqueceram isso, né? Mas de novo, né? Ele não está fazendo uso do sabre de luz. Ok, se ele faz o uso, aí ele se denuncia por completo, né? Mas, de qualquer forma, mas enfim, né? Também na sequência, né? O que acontece, né? Em vez de eles entrarem dentro do caminhãozinho, já que ele tinha liberado ali o campo de contenção, que aliás, né, meio que cortou no meio um Stormtrooper, né? Sempre tem que ter algumas cenas de membros sendo decepados, né? Mas enfim, aí foi cortado no meio mesmo, né? Bom, o que vale, né? Eles foram andando, em vez de pegar o caminhãozinho, né? Por que não pegaram o caminhãozinho? Não tem sentido. Aí chega outra tropa de Stormtroopers e aí tem a grande reviravolta. Uma oficial ali, imperial, tá do lado do bem. Pois é, ali não era um disfarce não. Ela realmente, ela se inscreveu no Império, ela é uma soldada, né? Ela é ali uma, sei lá, sargento, tenente, né? Uniformizada ali, está num posto de comando um pouco mais alto, mas ela nunca deixou de ser uma pessoa do bem. E tanto que ela participa da rede, né, de pessoas que ajudam os Jedi a ficarem escondidos e a salvarem também as novas crianças que vão nascendo e que são sensíveis à força. Porque tem aquela coisa, né? Por mais que a Ordem 66 tenha acabado com todos os Jedi, as crianças que conseguem, né, canalizar a força não deixaram de nascer, obviamente, né? Ou seja, existem várias por aí, né? Até no futuro, um dia vai ter a escolinha do professor Luke Skywalker, né? Bom, naquelas. Então, aquele Jedi falso lá do primeiro e segundo episódio, não, só do segundo, né? Ele já estava, claro, incluído nessa rede de proteção com os tais túneis, né? Aliás, os túneis são importantes aqui no final do episódio, né? Enfim, ele faz parte, então, do jogo, né? E por isso, então, que ele também não foi morto por Reva no finalzinho ali do segundo episódio, né? Que não teve sentido, né? Ela tirou a informação ali da mente dele e depois deixou ele de boa ali, né? Ela, de verdade, devia ter passado o sarrafo, né? Porque ela já é cruel. Ela já demonstrou que é cruel nos 2 primeiros episódios, não é porque ela não foi ali com ele também. Não teve muito sentido, mas era por causa disso. Porque ele ali era um herói, né? O cidadão, né? O Jedi falso. Enfim, então teve ali um encontro com a pessoa que ele havia dito que se encontraria ali naquele tal planeta de mineração. E eles vão lá então para o esconderijo dela, onde tem lá aquele pequeno bunker, né? Que dá acesso aos tais túneis. Lugar onde muitos Jedi já passou, né? Uma coisa meio esquisita, como muitos Jedi já passaram por aqui. Aquele planeta, então, é uma boa rota de fuga? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas crianças também foram salvas por ali? Não sei, né? Quer dizer, quando então o Jedi falso do episódio anterior ajudou aquela mãe, aquela criança que já era sensível à força, ele já estava então realmente embutido em todo esse esquema de proteção. Bom, o que vale é que ali, então, a Tala, que foi essa mulher, né, oficial do Império, que ajudou Obi-Wan e a pequena Leia, ela diz, né, tem um transporte para você, é só seguir aqui o túnel que vocês podem ter acesso a um transporte para sair aqui do planeta e voltar a Alderaan, né? Ok, só que antes disso, né, Obi-Wan tem um tremeleque ali, até você pensa, ué, será que ele estava ferido ali na pequena luta que ele teve antes? Mas não, é que ele sentiu a presença de Darth Vader, né? Bom, mas antes de eu falar exatamente do que acontece a seguir, né? Aí que temos também aquela valorização da antagonista, que é a terceira irmã, que ela tá falando lá com o Darth Vader. Porque ela, se o próprio quinto irmão, né, numa outra cena, diz, né? Eu sou, na linha de sucessão, o cara que devia ser o novo grande inquisidor. Afinal de contas, você passou o sarrafo nele, passou a espada, o sabre de luz nele, mas quem devia estar ocupando o lugar sou eu. Por que você está se metendo, né?
querendo passar a perna em mim. Por que ela está tendo contato com Darth Vader? Não tem sentido nenhum, realmente não tem. E a explicação lógica é isso, é valorizar a presença desta personagem, porque deveria ser o quinto irmão que devia estar falando com ele. E mesmo quando depois ele avisa Darth Vader, achamos Obi-Wan em tal planetinha, a outra fala para ele, né? A terceira irmã diz, né? Tudo bem, você pode ficar com crédito, mas você sabe que no final das contas, quem vai estar ao lado do Darth Vader depois sou eu, não você. Aquela coisa, né? E de novo, né? Também em grandes atuações desta atriz que realmente não consegue convencer que ela é uma vilã poderosa, né? Quando ela tá conversando com Darth Vader, nem ali não funciona. E olha que na cena em si, a gente só tem a figura do Darth Vader, que a grande força desse grande personagem sempre foi a voz original, né? Completamente imponente. Não precisava de expressão corporal, mas ela, mesmo não tendo também, ela denota que não consegue passar nada, justamente por suas caras e bocas, né? Ela não está se sentindo, com certeza a atriz não está se sentindo uma poderosa vilã. Isso, será que porque no fundo ela sabe que o seu personagem vai passar por uma redenção ainda nesta série? Ela não vai ser a vilã, com certeza, e tem os boatos, né, que o final da minissérie é meio que fraquinho justamente por causa disso, porque ela alcança um ponto onde ela que salva a parada, não é o Obi-Wan que salva, por isso que ela é tida como sempre a verdadeira protagonista aqui deste show, por causa disso. Ou seja, será que a atriz, por saber que ela é de fato uma heroína, ela nunca compôs em termos de gestual, de postura e até de expressões uma vilã? Será que ela ficou introjetada isso na cabeça? Não, eu não sou uma vilã, então não preciso me portar como tal, porque eu vou ser do lado do bem, entre aspas, no finalzinho desse projeto. Será que é isso? Ou ela é só ruim mesmo de atuação? Porque ela não tem postura de vilã. Quando ela tá ali nos caras e bocas, numa imagem holográfica, falando com Darth Vader, é uma coisa horrível também, né? E qualquer outro momento que você pegue ela não sabe expressar nenhum potencial. Aliás, falando nisso, né, como é que ela achou lá justamente aquela casinha ali, né, que era a oficina, né, de droids. Como é que ela sacou que ali tinha um caminho para achar alguma coisa a respeito dos fugitivos, Obi-Wan e a pequena Leia? Como? Não dá para saber, né? Só porque ela viu um droid saindo? Bom, mas antes de a gente juntar a Leia com o Cré, né, vamos voltar ao Darth Vader, que chegou então ali naquele pequeno vilarejo, tocando o terror e sendo o grande vilão que ele sempre foi. Eu já vi gente falando que a cena foi legal, teve gente que falou que a cena não foi legal. Eu achei ok, eu não achei nada demais. Eu prefiro dizer que o que impactou realmente foi aquela cena final de Rogue One. Ali sim, que foi uma cena inclusive que não estava no roteiro original. Depois que eles filmaram tudo, depois que eles fizeram cenas de teste com o público selecionado, eles perceberam que o final não tinha um grande atrativo. Aí tiveram a ideia, e se a gente colocar o Darth Vader aqui numa cena que praticamente liga com o episódio 4? Foi aí que tiveram então a oportunidade de injetar Darth Vader ali naquele momento onde ele sai matando geral, né? Tentando lá pegar os dados da Estrela da Morte, né? Aquela cena foi super impactante, né? Tinha força. Aqui no vilarejo eu confesso que eu não me empolguei tanto. Ele estava vendendo seu peixe. Eu sou do mal. Matou, torturou e fez o diabo ali na provocação, né? Para o Obi-Wan sair de dentro de alguma daquelas casas, né? E ter o confronto entre eles. Obi-Wan preferiu meio que, tô aqui, né? Dar um cheirinho assim e meio que sair correndo para justamente, né, fazer com que Darth Vader saísse ali daquele local e parasse de ficar matando as pessoas de graça. Até aí um ato de heroísmo, embora assim meio velado, vamos combinar, né? Só que aí começa, literalmente nesse ponto, o episódio começa a desandar. Até então, digamos que ele estava interessante. Não, ainda tem outros momentos bons ainda, né, da relação entre os dois, mas em termos de lógica, de construção das cenas, né, de coisas sem sentidos, tudo isso começa a aparecer com mais frequência por aqui. Mas ainda em Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, né? Ele está lá já em um lugar um pouco mais afastado, realmente numa situação de mineração, né, de extração de minérios. Quanto que ele andou para chegar até ali? Não dá para saber, mas
É uma coisa a elipse de tempo que sempre a gente tem nas obras, né? Quanto tempo se passou, não precisa definir, mas é mais questão de colocar num outro cenário, um cenário mais amplo. A Star Wars, a franquia, sempre fez isso com muita competência. Eles passam de um lugar às vezes fechado e passam para um lugar mais amplo. Sempre as lutas são em lugares um pouco mais espaçados, justamente para dar uma grandiosidade àquela pindenga da vez, né? O embate ser mais forte. Se você faz num ambiente mais fechado, é uma coisa que não combina com Star Wars, né? Principalmente as cenas de lutas de sabres sempre tem lugares amplos. A gente vê uma imensidão, é meio que para a gente se conectar aqui. Realmente é uma luta do bem contra o mal. E sempre frente, claro, a algo muito mais amplo, né? A briga em si é um detalhe no grande aspecto onde ela está inserida, né? É uma plasticidade que tem essas coisas das lutas de sabre mesmo, que ainda bem que a série percebeu que precisa ser assim, não pode ser num ambiente apenas fechado, porque ela começa a ficar um pouquinho desvirtuada, digamos assim, perde o impacto, inclusive, né? Se o cenário é maior, a gente curte mais ainda as cenas. Enfim, mas no primeiro momento, né, que eles têm um tete-a-tete, né, quase uma cena de duelo de faroeste, né? O que o Obi-Wan faz? Ele sai correndo. Por quê? Aquilo você pode pensar, não, é uma estratégia também do Obi-Wan apenas ganhar tempo para a pequena Leia poder ser salva. Por que está acontecendo, né? Afinal de contas, quando o Tala abriu lá a parede e revelou o sistema de túnel, ele não entrou. Ele realmente não entrou. Ele ainda estava ali dentro da salita secreta da oficina de droids. Mas ele disse, Tala, confio agora em você. Então salve a pequena Leia, leve ela para Alderaan. Você me promete que você vai fazer isso? Sim, Obi-Wan, eu faço isso. As duas entraram então no túnel. Então para perceber, né, que tem uma ramificação um pouquinho mais ao fundo. Tem direita e esquerda, dois caminhos que elas podem seguir. Então Obi-Wan está ainda ganhando tempo para que as duas cheguem ao transporte. Tem um cara já esperando por elas. Já está tudo combinado, né? O que ele ia fazer depois também a gente não sabe, mas tudo bem, né? Função de herói é se sacrificar, o que ele estava fazendo, estava cumprindo a sua missão. Então a gente pode até dizer que ele está fugindo, não está entrando em combate por causa disso, ele só está querendo ganhar tempo, né? Se ele for para o embate mesmo, ele pode ter algum problema. Depois ele acaba percebendo, sim, que ele é muito mais fraco do que o Darth Vader. Bom, de novo, né? A construção que foi feita então do Obi-Wan resulta nisso. Realmente, se ele está há 10 anos abatido, não treinando mais, é óbvio que ele vai perder para um cara que nos últimos 10 anos com certeza também foi crescendo o seu poderio. Ainda que é um vilão um pouco não tão ágil, porque a gente nunca vê o Darth Vader com a sua armadura lutando daquela forma mais espalhafatosa, digamos assim, que os Jedi mais jovens fazem, porque ele tem armadura, né? Todos os braços dele quanto as pernas são lá implantes, né? Ou seja, ele não tem mais agilidade, ele tem o corpo todo prejudicado, né? Sempre tem que ficar lá naquela câmera hiperbárica, porque senão o cara não consegue sobreviver, né? Ou seja, é um vilão que é super poderoso, e por causa mais do uso da força, com certeza, do que por habilidades físicas. Mas Obi-Wan percebe que sim, ele já não consegue mais ganhar. E claro, a cena resulta naquele grande momento, né? Aliás, antes disso, né? Dá para perceber que o próprio Darth Vader começa a usar apenas uma mão a lutar com o Obi-Wan, porque ele está realmente fraco, né? Mas chega então no momento onde ele tenta dar uma sacaneada, né? No Obi-Wan, né? Se você me tacou no fogo, também vou te tacar aqui. Claro que o objetivo dele não era de fato queimar ali o seu ex-mestre, né? Ele apenas deu uma tostadinha e depois já tirou ele lá de dentro, né? Aí teve a oportunidade da Tala aparecer como uma grande cavalaria e salvar o mocinho. Mas como que isso aconteceu? É aí que eu digo que a série começa a apresentar, o episódio, né? Começa a apresentar defeitos de construção de cena, que não tem lá muito cabimento, não tem lá muito sentido. Como é que ela saiu do túnel? Tudo bem, ela disse para Leia, né? Depois, lembrando de novo, ela prometeu para o Jedi que ela ia levar a garotinha até o seu planeta. Ela simplesmente desiste no meio do caminho. Por quê? Ela desistiu porque ela quer proteger o Obi-Wan, não quer proteger a garotinha? Não tem lá muito sentido. Tudo bem.
ela está envolvida num esquema de proteção realmente dos Jedi e de crianças sensíveis à força. Ela não sabe que Leia é sensível à força. Ok, então ela, na ideia dela realmente tem até sentido ela proteger o Jedi, né? Ok, é até aceitável, mas a gente precisa pensar nisso, né? Porque no momento em si não tem, né? Não tem cabimento. Mas de qualquer forma, se ela está andando num corredor que chega até lá o local do transporte, na volta ela pegou outro caminho, porque na cabeça dela ela deixou Obi-Wan dentro da oficina. Ou seja, ela tem que percorrer o mesmo caminho para chegar até ele, onde ele estava, onde ela deixou. Por que ela aparece então ali naquela cena, lá naquele campo aberto, num esquema ali de mineração, extração de minério? Como que ela apareceu ali? Está faltando alguma cena? Não tem sentido ela ter aparecido ali. E claro, o outro problema é que ela não cruza, quando ela retorna, ela não cruza com Reva, que a Reva entrou dentro do túnel. Ela achou a comporta. Como é que as duas não se cruzaram? É outra cena que também foi cortada na edição. Será que ela está vindo no caminho e percebeu, opa, tem alguém aqui, deixa eu pegar um outro túnel aqui, né, um outro caminho, e sair em outro lugar? E por sorte, foi justamente onde estava Obi-Wan, porque não tinha como ela encontrar. Porque, por exemplo, não tinha como ela perguntar para o androide, né, lá o grandão, né, que não fala. Ele já havia saído antes. Aliás, foi quando ele saiu da oficina que Reva teve a curiosidade de dar uma olhada por lá. Ou seja, não tem sentido as duas não terem se encontrado. Não tem sentido a Tala aparecer justamente ali em cima, né, daquele monte de minério. Não tem sentido nenhum. Nem mesmo o próprio droid que depois aparece para pegar o Obi-Wan caído, né, não tem sentido. E aí, claro, ela ajuda, né? Dá um disparo num Stormtrooper que quase vai pegar o Obi-Wan e depois taca fogo em tudo ali, faz uma barreira enorme, ninguém mais pode chegar perto do Obi-Wan, mas também, né? O Darth Vader deu uma facilitada, deixou ele embora, né? Talvez depois ele pegue novamente. Será que a próxima oportunidade realmente é só no que acontece lá depois, no distante episódio 4? Acho que não, né? Acho que eles ainda vão se encontrar aqui nesta série. Mas, claro, ainda tem um outro absurdo a dizer, que é exatamente aquele onde, como é que a Reva, a terceira irmã, conseguiu chegar lá no fundo do túnel, encontrar o transporte e já ter matado o piloto. Como? Para poder pegar a pequena Leia. E para que ela quer a pequena Leia? Ela sabe de alguma coisa? Ela precisaria saber de algo com mais substância. Será que ela sabe do segredo que Leia é filha de Darth Vader? Não dá para entender. Qual o interesse dela na garota? E de novo, né? Já começando a vender o peixe, né? Quando ela dá uma olhada ali naqueles inscritos ali naquela salinha secreta da oficina de droids, ela para algum momento em um ponto ou outro. Ali já está algum indício da sua redenção, de que ela sim será a heroína aqui deste show mais para frente. O fato até dela querer ir atrás da própria Leia tem já um indício disso também, porque não faz sentido. Mas, claro, o que vale ressaltar aqui é o furo de roteiro. Literalmente é um furo. Não dá para dizer que está faltando cena aqui. Como é que ela chegou antes da garota? Não tem como. No máximo você pode dizer, não, ela já foi uma refugiada, ela entende desses túneis. Mas mesmo assim, ela não saberia ali daquela localidade, né? Só se ela um dia realmente usou aqueles túneis para ela saber, não, tem um caminho menor. Mas como é que a Tala não sabia qual era o caminho mais curto para chegar no transporte? Nada tem sentido aqui, para falar a verdade. Nenhum. Completamente forçação de barra ela ter chegado antes da garotinha. Não tem como. Que é até um contrassenso, né? Se aquela cena ridícula que foi lá no primeiro episódio, quando a pequena Leia fugiu de 3 caras do mal ali, né? Foi muito forçado, a gente percebeu que os caras estavam andando devagar para não poder alcançar a mini atriz. Aqui acontece exatamente o contrário. Agora sim, o adulto consegue correr muito mais do que a garota, né? Mas muito mais mesmo, porque ela teve chance de chegar lá no transporte, matar o cara e ficar esperando. Pô, essa garota tá demorando para passar por esse túnel, né? Nada tem sentido ali. Completamente forçado. Numa valorização, de novo, da presença feminina, né? Como também né? O fato da Tala voltar, é ela que salva o Obi-Wan de fato, porque ele está completamente imobilizado, né? Está todo torrado, tostado, né? Ele não tem como se defender, é ela que o salva. É por isso que ela volta sem sentido, abandonando a criança que ela havia prometido que protegeria até cumprir sua missão de levá-la até Alderaan. Ou
seja, o tempo todo o texto força a barra, querendo valorizar sempre a figura feminina em detrimento das masculinas. E eu faço a pergunta, como eles farão isso em relação a Darth Vader, que é o vilão superpoderoso? Como é que Reva, que estão querendo colocar como uma grande antagonista por aqui, vai superar Darth Vader? Os dois vão brigar? Ou será que o grande inquisidor, né, personagem que foi descartado no primeiro episódio, ele vai retornar? E ele sim que vai matar a Reva? Porque é ele ou então Darth Vader? Eu acho que o Obi-Wan não vai matar ela, porque se ela vai passar por um processo de redenção, acho que no final da minissérie aqui, ele vai dizer, praticamente vai abraçá-la como amiga. Você me ajudou. Eu acho que vai ter uma birutice mais ou menos parecida com isso, né? E, bom, e a gente vai voltar para Tatooine? Tá demorando para voltar, né? Porque, se eu não me engano, a tia Beru também vai aparecer aqui na série e ela não deu as caras ainda, nem de longe, né? Apenas o tio Owen que apareceu. E a gente precisa ver a cena de empoderamento também da tia Beru. Quem sabe servindo também um pouquinho de leite azul. Tem que ter essa cena, né? Eles não vão deixar passar batido, né? Porque inclusive é a mesma atriz da que fez lá no episódio 3, né? É a mesma, né? Assim como também é o tio Owen, né? Os dois atores jovens lá agora com mais idade. Enfim, é um episódio mais interessante? Sim, ele tem um dinamismo um pouco maior, mas as forçações de barra ainda estão presentes por aqui, mas não torna esse episódio sensacional. Pelo menos na minha opinião, que eu não curti tanto a aparição do Darth Vader. Sim, foi interessante aquela cena ali onde ele tenta dar o troco, né, dar uma tostadinha no Obi-Wan, né, mas não com a intenção exata de matá-lo ali. Ele quer torturar bastante, quer fazer bastante ele sofrer, né. Mesmo assim, eu não me empolguei, isso é que é o problema. Eu me empolguei lá naquela cena de Rogue One, quando o Darth Vader apareceu ali, em questão de 1-2 minutos, foi suficiente para você ficar com calafrios e falar, caramba, que personagem fodástico. Aqui, confesso para vocês que não, mas sei que muita gente ficou completamente empolgado com a aparição dele aqui, mas não foi. Para falar a verdade, não foi. Isso porque ele está sendo colocado aos moldes do que é preciso deixar de destaque mesmo, que é Tala salvar o protagonista aqui da história. De que a terceira irmã, Reva, precisa ser a grande antagonista aqui desse show. Ou seja, o Darth Vader não pode de fato brilhar na sua totalidade, pelo menos por enquanto. Quem sabe no final, né? Enfim, não sei. No geral, eu realmente gostei, achei um episódio um pouquinho mais dinâmico que os dois primeiros, mas ainda não está num esquema muito interessante, não. Até a sequência de eventos, ele se assemelha mais ao que a gente já via nos filmes, né? A pegada mais Star Wars mesmo, de acontecimento. Enfim, estava razoável. Portanto, então, para esse terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi, uma minissérie ainda não oficializada como uma série, ou seja, uma primeira temporada aqui, para ele, eu atribuo, então, claro, uma nota muito melhor do que aquela nota de 3 asteriscos que eu dei para os dois primeiros episódios. Sim, é interessante esse episódio aqui, não direi que é 4. 4 já começa a ser uma boa nota, um episódio que começa a ser realmente fundamental que você possa assistir mais uma vez. Esse episódio aqui ainda está no razoável, portanto, para ele, eu atribuo 3,5 asterisco. Acho que está, sim, aí sim, de bom tamanho. Mas eu agora quero saber a opinião de vocês e coloquem aqui nos comentários do vídeo. E a gente se vê na próxima semana para ver como é que isso aqui começa a terminar, porque a primeira metade desta minissérie já foi, só falta a outra. É isso.